com muita alegria que convido a todos para refletirmos sobre uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nos caiu o capítulo 25, Buscai e achareis. Mais precisamente o item, Observai os pássaros do céu, que eu vou ler agora. Não ajunteis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os corroem, onde os ladrões os desenterram e roubam, mas formai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os corroem, porque onde está o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. Por isso eu vos digo, não vos inquieteis para saber onde achareis do que comer para o sustento da vossa vida, nem onde tirareis roupa para cobrir o vosso corpo. A vida não é mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa? Observai os pássaros do céu, eles não semeiam e não colhem, e não amontoam nada nos celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E quem é dentre vós aquele que pode, com todos os seus cuidados, aumentar a sua estatura à altura de um côvado? Porque também vos inquietais pela roupa. Observai como crescem os lírios dos campos. Eles não trabalham e não fiam. E, entretanto, eu vos declaro que Salomão, mesmo em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Se, pois, Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que hoje existe e que amanhã será lançada no fogo, quanto mais cuidado terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Não vos inquieteis, pois, dizendo, que comeremos ou que beberemos, ou do que nos vestiremos, como fazem os pagãos que procuram todas essas coisas, porque vosso Pai sabe que delas tendes necessidade. Procurai, pois, primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Por isso, não estejais inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, e a cada dia basta o seu mal. Isso está escrito em Mateus, capítulo 6, versículo 19 a 21 e 23 a 34. Essas palavras, tomadas ao pé da letra, seriam a negação de toda a providência, de todo o trabalho e, por conseguinte, de todo o progresso. Com semelhante princípio, o homem se reduziria a uma passividade expectante. Suas forças físicas e intelectuais estariam inativas. Se tal tivesse sido a sua condição normal na Terra, não teria jamais saído do estado primitivo. E se dela fizesse a sua lei atual, não teria mais senão viver sem nada fazer. Tal não pode ter sido o pensamento de Jesus, porque estaria em contradição com o que disse em outro lugar, e mesmo com as leis da natureza. Deus criou o homem sem roupa e sem abrigo, mas deu-lhe a inteligência de fabricá-los. É isso aí, não é, meus irmãos? Deus criou o homem sem roupa e sem abrigo, mas lhe deu a inteligência de fabricá-los. Não se deve, pois, ver nessas palavras senão uma poética alegoria da providência, que não abandona jamais aqueles que colocam na sua confiança, mas quer que trabalhem de seu lado. Se ela não vem sempre em sua ajuda por um socorro material, inspira as ideias com as quais se acham os meios de se livrar da dificuldade. Aqui ele faz referência ao capítulo 28, número 8, que eu vou ler também para vocês, que é bem interessante. Tomemos um exemplo. Um homem está perdido num deserto e sofre sede horrível. Sente-se desfalecer e se deixa cair no chão. Roga então a Deus para o assistir e espera. Mas nenhum anjo vê-lhe trazer o que beber. Entretanto, um bom espírito lhe sugere o pensamento de se levantar, seguir uma das veredas que se apresentam à sua frente. Então, por um movimento maquinal, reúne suas forças, levanta-se e caminha ao acaso. Chega a uma elevação e descobre ao longe um riacho.
Diante disso, encoraja-se. Se tem fé, exclamará: Obrigado, meu Deus, pelo pensamento que me inspiraste, pela força que me destes. Se não tem fé, dirá: Que pensamento bom eu tive, que chance eu tive, tomando a vereda da direita ao invés da esquerda. O acaso algumas vezes nos serve verdadeiramente bem, quando me felicito pela minha coragem por não ter me deixado abater. Não é, meus irmãos? Então aí a gente vê a providência divina sempre nos ajudando, nos inspirando, não é? Não nos dando as coisas prontas, porque se Deus nos deu essa capacidade de trabalho, nos deu a inteligência, é para que nós possamos lutar através dos nossos meios, com as nossas forças, com as nossas condições. Mais adiante ele fala assim: Deus conhece as nossas necessidades e as provê segundo o necessário. Mas o homem, insaciável em seus desejos, não sabe sempre se contentar com o que tem. O necessário não lhe basta, lhe é preciso o supérfluo. É então que a providência o deixa entregue a si mesmo. Frequentemente é infeliz por sua culpa e por ter desconhecido a voz que o advertia na sua consciência. E Deus o deixa sofrer as consequências a fim de que isso lhe sirva de lição para o futuro. Aí está a explicação, não é, meus irmãos? Porque que às vezes a gente encontra irmãos ou passamos às vezes por tantas dificuldades, por infortúnios, não é? Será que não escutamos aquela intuição em outra ocasião? Será que aí não está a oportunidade de aprendermos, não é? Pensar porque passamos. Deus não nos causa dor, não nos causa sofrimento. Ele nos dá a possibilidade de evoluir sempre, não é? E aqui ele mostra que mesmo com tão pouco podemos ser felizes sim, porque Deus está ao nosso lado, não é? Se olharmos a natureza, vamos observar como tudo é perfeito, tudo se encaixa na maior perfeição, pois ali está a presença de Deus, assim como dentro de nós, né? Então ele fala muito a questão dessa preocupação que às vezes nos tomamos por questões materiais, por bens terrenos, não é? Que aqui mesmo ele diz que daqui a pouco os ladrões vão desenterrar, que a traça vai roer, não é? Por que nos detemos tanto a essas preocupações desses bens que ficarão aí, ficarão para trás, não é? Lógico que temos que trabalhar, sim, para o nosso sustento, pois nós precisamos de casa, de abrigo, de alimento. Nós ainda estamos aqui dentro de um corpo, de matéria, que precisa desse alimento para se manter. Até mesmo para exercermos a nossa inteligência, precisamos estar bem alimentados, não é? Precisamos de uma boa noite de sono, né? Mas não podemos nos fixar apenas nisso, apenas nessas questões da matéria. Temos que lembrar que nós somos um espírito, sim, aqui encarnado, prontos para evoluir, assim como Deus nos dá a oportunidade a cada dia. E nesses momentos que nos encontramos mais isolados, não é? Devido a essa pandemia, não nos podemos mais nos encontrar na nossa casa, mas observem essa tecnologia maravilhosa que veio através da inteligência dos homens, que nos permitiu nos unirmos novamente, não é? Então é disso que nos fala, usar a nossa inteligência para nos aproximarmos mais, usarmos essa inteligência que Deus nos deu para evoluirmos, mas também pensarmos nos outros, não é? Que bom se pudermos usar disso para ajudar ao próximo, levar palavras de amparo, palavras de conforto, não cair no desespero achando que o mundo está terminando, como às vezes a gente escuta por aí, dizendo que tudo isso que está acontecendo é da ira de Deus que vai acabar o mundo. Não, meus irmãos, tudo acontece por um motivo, mas jamais para o nosso sofrimento, sim para nosso aprendizado, não é? Deus é amor, Deus é esperança e Deus nos fortalece sempre. Foi isso que Jesus quis nos dizer aqui. Vamos nos preocupar com o agora. Com o que eu posso fazer agora? Tentar ser feliz com as coisas que eu tenho, que eu posso fazer. Claro, sempre pensando no futuro, mas no futuro será construído baseado naquilo que eu fizer hoje, naquela atitude que eu tomar hoje, naquele pensamento que eu alimentar nesses dias, desses momentos que estamos aí para refletirmos, não é? Por que não aproveitar então? Se eu posso então tomar esse tempo
para ficar em casa, para ler mais, para estudar, para me conectar comigo mesmo, conectar com Deus que está presente dentro de mim, valorizar mais essas coisas do Espírito. Pois bem ou mal, Deus providencia aquilo que necessitamos, não é? Como ali diz, né? Deus conhece as nossas necessidades. Nós que queremos, às vezes, focar só no supérfluo, naquilo que vai acabar apodrecendo, aquilo que vai acabar ficando para trás, não é? Quantas pessoas tiveram oportunidade, já que estão em casa, de fazer uma arrumação na sua casa, não é? Tirar para fora aquilo que não serve mais, aquilo que não usa mais. E quanta coisa, não é, meus irmãos, está ali de forma supérflua, que está ali só ocupando espaço nos armários, não é? Poderia estar ajudando outra pessoa, né? Que sente falta, que passa frio, que passa fome. Então essa pandemia nos deu essa oportunidade de revisar, de olhar nossos armários, mas que ela também nos dê a oportunidade de revisar o nosso armário interno, revisar os nossos sentimentos, revisar aquilo que estamos vivenciando, o que nós estamos alimentando, o que estamos colocando dentro de nós. Porque isso é importante, muito mais do que os bens materiais, muito mais do que aquilo que temos, não é? Pensar aquilo que está dentro de nós, quem eu realmente sou perante essa situação, quem eu sou agora que tenho que ficar de repente mais tempo com meus familiares, não é? Quantos muitos se escondem no trabalho, trabalham até tarde da noite, para não ter aquele tempo de chegar em casa e conversar com o filho, de não ter aquele tempo em família. E agora estamos quase que obrigados, aqueles que não podem sair, não é? Que devem preservar a sua saúde ficando em casa, aqueles que estão passando por essa situação, estão se vendo ali. Então aproveitem essa oportunidade de convívio social maior, não é? Aproveitem também para ligar, para tentar se comunicar com aqueles irmãos, com aqueles amigos que estão distantes, através dessas tecnologias, como eu havia falado, não é? Que o homem desenvolveu, através da inspiração, para que a gente possa se unir, às vezes até mais, né? Encontrarmos amigos distantes de muito tempo, que agora então estamos reencontrando, não é, meus irmãos? E olha só, essas palestras que são gravadas também estão levando a palavra de Deus, os ensinamentos de Jesus a muitas pessoas que de repente não poderiam sair de casa, não é? Então tudo acontece por um motivo, nada é por acaso, tudo tem uma razão de ser. Cabe a nós tirar o melhor proveito disso, olhar as situações com bons olhos, com bom ânimo, não é? Eu vou ler mais um trechinho que fala aqui também sobre a providência divina, que é algo maravilhoso. O item 8. A terra produzirá bastante para alimentar todos os seus habitantes. Quando os homens souberem administrar os bens que ela dá, segundo as leis de justiça, de caridade e de amor ao próximo. Quando a fraternidade reinar entre os diversos povos, como entre as providências de um mesmo império, o supérfluo momentâneo de um dia suprirá a insuficiência momentânea do outro, e cada um terá o necessário. Interessante isso, não é, meus irmãos? Então a terra, um dia ela produzirá bastante alimento. Basta que a gente saiba dividir. E essa pandemia acontecendo do mundo inteiro, a gente percebe que nós somos um só nesse mundo imenso criado por Deus. Nós somos todos iguais. Todos sofremos também da mesma forma. Todos temos os mesmos medos, as mesmas angústias, os mesmos anseios. Mas essa terra, ela é maravilhosa, ela é capaz de produzir tudo o que precisamos aí, seja para o nosso aprimoramento material, físico, como para o nosso aprimoramento mental, espiritual, não é? Então, o supérfluo momentâneo de um suprirá a insuficiência momentânea do outro. Nada é para sempre, não é? E cada um terá o necessário. O rico, então, se considerará como um homem que tem uma grande quantidade de sementes. Se as espalha, elas produzirão ao cêntuplo para ele e para os outros. Então, aquele que tem e dá, ele nunca fica sem, porque só na alegria de fazer essa doação, ele já está recebendo em troca muito mais, está partilhando com o próximo aquilo que ele tem, não é?
Mas se come essa semente sozinho e as esbanja deixando perder-se o excesso daquilo que comer, não produzirão nada e não bastarão para todo mundo. Se as guarda em seu celeiro, os vermes as comerão. Por isso Jesus disse: não ajunteis tesouros na terra, que são perecíveis, mas formai tesouros no céu, porque são eternos. Em outros termos, não ligueis aos bens materiais mais importância do que aos bens espirituais, e sabeis sacrificar os primeiros em proveito dos segundos. Não é com as leis que se decreta a caridade e a fraternidade. Se elas não estão no coração, o egoísmo a sufocará sempre. Fazê-la nele penetrar é a tarefa do Espiritismo. Mostrar então que a verdadeira caridade é feita com o coração, é feita com amor, porque quando a gente dá algo pensando em receber outra coisa de troca, aí não é a caridade. A caridade é doação, não é troca. Por isso que eu falo, meus irmãos, esse momento tem que ser muito proveitoso, já que não podemos fazer nada, não é? O que nós podemos fazer para melhorar a situação? Então vamos ser caridosos. E a caridade, ela não está apenas nessa questão de bens materiais, como eu disse, olhar o seu roupeiro, ver se tem alguma coisa sobrando, algum alimento na despensa, não é? Não é dar só os bens materiais, claro que isso ajuda, porque nós precisamos dessas coisas materiais. Mas a caridade também está naquele olhar amigo, naquele momento que eu estou escutando alguém falar, e que eu estou ali ouvindo a ideia do outro, mesmo que a ideia dele não seja a mesma minha. Aí está a verdadeira caridade, a entender todos como irmãos, mesmo que não tenham o mesmo pensamento que o meu. Então a caridade de ouvir, de calar, não é? Para que criticar se aquilo não vai acrescentar em nada? Vai simplesmente dar a minha opinião sobre aquela situação. Então, se eu não vou acrescentar em nada, eu me calo. É uma forma de fazer a caridade, não é? E sem querer se mostrar, sem querer a questão da ostentação também, não é? Eu vou fazer o bem para que eu chame atenção, para que eu apareça, não é? Nas notícias, ajudando, não é isso. É fazer a caridade, ajudar o próximo, de modo que a gente não precise ficar tão preocupado, não é? Com essas questões. Imagina se tudo que eu tenho a mais eu posso doar para o outro tão necessário. Quem sabe daqui a pouco eu vou estar precisando também, vou estar passando por alguma situação de dificuldade, não é? Seja ela material, seja ela emocional. Que bom encontrar um amigo que possa me escutar também e não só apontar meus erros, não é, meus irmãos? Que todos nós temos defeitos, não é? Deus nos criou simples, mas Ele nos deu todas as virtudes para que possamos exercitar ao longo da nossa caminhada, ao longo da nossa jornada. Então nós também erramos, nós também nos perdemos no caminho, mas com Deus dentro de nós, dando aquilo que precisamos, basta ter fé, ter confiança e ter esperança em dias melhores, não é? Nos preocupar com o futuro, mas com a certeza que Deus está ali, ao nosso lado. Planejar o nosso futuro através dos nossos atos, das nossas vivências no presente, que é isso que importa, o que eu faço hoje. Não deixar para amanhã, não é? Hoje, quantos estão sentindo falta de dar um abraço, não é? Puxa, tanto tempo que eu poderia ter abraçado aquela pessoa ou outra. Quanto tempo que eu queria ter ficado, passado mais junto daquele meu amigo, daquele meu familiar, daquele meu irmão, e agora não posso, não é? Por isso que é bom fazer hoje o que eu posso fazer hoje. Não deixar para amanhã. Talvez o amanhã eu não possa. Talvez o amanhã seja muito mais longe, não é? Então agora é esse momento de refletirmos, de valorizarmos quem está ao nosso lado, valorizarmos nossos verdadeiros amigos, valorizarmos tudo que nós temos de bom, tudo que nós temos de possível para nos mantermos, porque Deus sabe o que é necessário para nós. Se temos algo nos sobrando, vamos dividir, vamos compartilhar, vamos doar, vamos exercer a caridade mesmo nas pequenas coisas em casa, naquelas situações do dia a dia, nos serviços
que a gente chama do lar, que às vezes são tão menosprezados, não é? Mas quando feitos com amor, ele transforma a harmonia, transforma a energia daquela casa, não é? Que agora todo mundo anda preocupado, às vezes desesperado, inseguro com as coisas que estão acontecendo. Então que bom se a gente pode ser um foco de luz, um foco de esperança, não é? Um foco de compaixão, poder abraçar aqueles que estão perto de nós, dar carinho, dar amor. Essa é a verdadeira caridade. Doar aquilo que nós temos, que está dentro de nós. Mas para isso é preciso que a gente também se cuide, não é? Também invista nessas questões dos sentimentos, nessas questões do espírito, nessas questões que vão dentro de nós. Não nos sobrecarregarmos apenas com notícias do mundo externo, que às vezes nós não podemos fazer nada para modificar, mas aquilo que vem dentro de mim, sim. Como eu vou reagir, não é? Como a gente vai reagir a determinada situação, a determinada notícia. Isso sim, eu tenho como me observar, tentar entender por que eu passo por isso, não é? Por que isso me afeta tanto? Porque eu me sinto violentada com aquela notícia, não é? Que se passa dentro de mim. O que eu posso fazer dentro de mim para melhorar essa situação, para entender esse sofrimento, não é? De tantas pessoas que de repente não têm uma mão amiga, que não têm um olhar mais caridoso, não é? Que nós possamos então, meus irmãos, estar sempre abertos a receber esses amigos que estão em dificuldade, que possamos ser ali um foco de luz também, que possamos nós agirmos através da providência divina. Uma vez eu li uma passagem, não é? Que falava assim, que nós somos o resultado da oração de alguém. Daí eu fiquei pensando, como assim? Como eu posso ser o resultado da oração de alguém? Claro, porque quando a gente pede ajuda, não é? Quando a gente ora para Deus, como naquele trechinho que aquele homem estava perdido, não é? Imagina se ele estivesse orando e por ali alguém passasse e lhe ajudasse e mostrasse o caminho, não é? Então ali é o fruto da oração de alguém, que nós podemos ser esse fruto também, meus irmãos, que alguém possa contar conosco, onde quer que a gente vá, possamos dar esperança, não é? Podemos ser o alimento da alma de alguém, possamos dar fé, possamos fazer com que aquela centelha divina também brilhe dentro do outro. Que aquele irmão que de repente está passando por dificuldade, que está com tanto medo, se sentindo sozinho, não se sinta mais assim. Ou ao menos saiba que não está abandonado. Também várias pessoas estão passando por essa situação. E nós estamos cada dia mais amparados por Deus, pois Deus sabe o que é necessário para nós. A providência divina é, acima de tudo, o amor que está sempre nos envolvendo. Então, meus irmãos, que Deus nos abençoe sempre, que possamos sentir sempre a sua presença dentro de nós. Até uma próxima oportunidade.